Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe essa quarta-feira, que venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todos os males. Vamos dar continuidade agora ao livro de Daniel, capítulo 8, que é muito interessante e é bom você sempre meditar nestas visões e interpretações aqui da Bíblia, desse livro de Daniel. Então, o capítulo 8, eu quero começar lendo aqui para vocês e depois nós vamos falar mais acerca disso. A visão de Daniel do carneiro e do bode. Amém? E diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma outra visão, a segunda na minha visão, e eu vi uma cidade, uma cidadela de Susa, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulaia e olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, olha só, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal conseguia resistir e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi, e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. E ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto do lado do canal, e avançou contra ele e com grande fúria. Eu vi-o atacar furiosamente. O carneiro atingiu-lhe e quebrar os dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. E o bode o derrubou no chão e pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceu 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Um deles saiu pequeno e um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul e do leste, e a terra de magnifica. E da terra magnifica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou-se na terra, parte do exército das estrelas, e o pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da sua rebelião, o exército dos santos e do sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada na terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão o acontecimento anunciado por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes manhã, então o santuário será consagrado. Amém? Então não acabei de ler ainda, mas isso daqui é muito forte. Então o propósito aqui é apresentar uma visão detalhada, né, que estava em ascensão aqui a queda dos impérios. Então, particularmente aqui o Império Médio e a Pérsia, que se levantou
conta que se levantou com a queda da Babilônia. Então aqui o grego, né? O surgimento de um comando agressor será destruído por Deus. Então o capítulo 8 ele vai falando da outra visão de Daniel, que nós acabamos de ler. O grande chifre do bode vai ser quebrado e em seu lugar surge 4 chifres menores, representando os 4 reinos que surgiram após a morte do Alexandre o Grande. Então, de um desses chifres surge um pequeno chifre que cresce muito, atacando os exércitos do céu e lançando a verdade por terra. Então aqui este primeiro chifre vai profanar aqui o santuário. É muito forte isso daqui, interrompe aqui o sacrifício diário e um exército que se refere à profanação do templo em Jerusalém. Então, Antíoco e Antipas, que entra no templo e sacrifica um porco que naquela ocasião era um animal impuro. Então essa interpretação aqui pode ser da pessoa, da figura do anticristo que se levantará. Então Daniel aqui ele ouve dos santos, 2 santos conversando, e um deles pergunta: quanto tempo isso durará? A resposta é de 2300 tardes e manhã. É muito forte. Então a visão interpretada aqui pelo anjo Gabriel, que explica que os reinos representados são dos Médios e da Pérsia. E com um pequeno chifre representa o rei da Pérsia, que causará grande destruição. Então, mas que será destruído por Deus. Então, ele fala também em Mateus, no versículo, capítulo 24, fala sobre isso. Jesus menciona aqui a abominação, desolação, referente aqui a este texto. E também, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8, fala do anticristo, mostrando a destruição, quem se levanta contra Deus. Amém? Então, é muito o livro de Daniel revela, ele vai revelando esses sonhos e ele vai interpretando. E isso é muito forte. Por isso que eu fiz questão de ler, expliquei um pouco para vocês acerca desta visão de Daniel. Estava falando ontem também que escatológico fala do Senhor Jesus, fala de muitas coisas aqui, dá o apontamento, né? Fala de muitas coisas aqui o livro de Daniel. Por isso que é bom a gente sempre meditar e ler acerca disso. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos ler o capítulo 9 de Daniel, que também é muito interessante para você se enriquecer nisso, na leitura da Bíblia e no seu conhecimento. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Estamos chegando aí muito próximo do Natal e Deus vai abençoar grande e poderosamente. Um beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir.